interessa. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. É isso, Emanuel, ouvintes da turma do Bate-Bola, boa noite a quem nos acompanha na Itatiaia, nessa noite fria em Belo Horizonte. Frio chegou com tudo nessa quinta-feira, bem gelado mesmo o ambiente aqui em BH. Agora, nos bastidores do Cruzeiro, continua quente, continua movimentado no campo da política, movimentações também estatutárias, já vamos falar a respeito disso. Cruzeiro tentando reformular o seu estatuto e também mexidas dentro de campo. Se não há ainda uma possibilidade de treinamento, o técnico Anderson Moreira com a diretoria do Cruzeiro pensando em reforçar a equipe para quando o futebol voltar, em especial para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o grande desejo do Cruzeiro na temporada. E o nome, Emanuel, ouvintes da turma do Bate-Bola, que podemos apurar hoje em conjunto com o Samuel Venâncio, que não descansa nunca, está sempre com aquele WhatsApp nervoso, o Daniel Guedes, lateral direito, 26 anos de idade, pertence ao Santos, foi revelado na base do Peixe, chegou a ser considerado uma grande joia do Santos, ele acabou não explodindo por lá, foi emprestado ao Goiás no ano passado, fez quase 20 jogos com a camisa esmeraldina no Campeonato Brasileiro, mas há um porém nessa história do Daniel Guedes. Com toda a sua qualidade, é bom na bola parada, ele também atua pela esquerda. Quando necessário no Santos, jogou por vários jogos também na lateral esquerda. Só que o Daniel Guedes, no meio do Campeonato Brasileiro do ano passado, num jogo contra o CSA, ele foi identificado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, nesse exame antidoping. A substância encontrada foi a igenamine, que é encontrada em suplementos alimentares para aumentar o metabolismo. Ele ainda conseguiu recorrer, jogou pelo Goiás até o segundo semestre, mas depois imposta uma suspensão de 1 ano. O Daniel Guedes, então, parou lá em setembro. Nós já estamos aí com quase 7, 8 meses dessa suspensão, levando em consideração que o Brasileirão vai começar em 2, 3 meses com os recursos, um efeito suspensivo. O Daniel Guedes poderia ser, sim, reforço do Cruzeiro para o Brasileiro. E digo mais, pela apuração que fizemos, é um nome que agrada ao técnico Anderson Moreira, trabalhou com ele no Goiás, gosta do futebol desse jogador, Daniel Guedes, e pode ser reforço para concorrer com o Edilson na lateral direita. Léo Figueiredo, perguntaria a você, sei que conhece, lembra do Daniel Guedes, seria para brigar de igual para igual com o Edilson, e é uma carência essa briga boa na lateral direita do Cruzeiro? Boa noite, Léo. Boa noite, Thiago, um abraço a todos. Ele tem características um pouco diferentes do Edilson, né? Além da idade, de ser mais jovem, ele é mais rápido, é bom condutor de bola. Me recordo do Daniel Guedes, quando o Sampaoli era treinador do Santos, parte da torcida do Santos cornetava muito o Sampaoli. Por que o Daniel Guedes não jogava com ele? Porque ele é muito habilidoso, ele é um lateral bastante ofensivo, não é um grande marcador. Então, acho que seria uma boa para o Cruzeiro, porque o Anderson teria opções diferentes, né? O Edilson com mais experiência, com um poder maior de marcação, para ficar um pouco mais ali atrás, já não tem tanta força para fazer o bate e volta lá na frente. E o Daniel Guedes para ser um lateral bem mais ofensivo e, como você destacou e bem, Thiago, ainda ganha uma bola parada, porque ele também bate bem falta. É isso, então o nome que está na pauta do Cruzeiro é o Daniel Guedes. Ele tem contrato com o Santos, até justificando a manchete. O torcedor talvez vai buscar na memória, mas peraí, ele não estava no Goiás, mas ele pertence ao Santos, ele estava por empréstimo ao Goiás, o empréstimo que terminou no fim do ano, e ele tem contrato com o Santos até 2022, 26 anos. O Léo Figueiredo lembrou bem dessa passagem com o Sampaoli, o torcedor do Santos gosta dele, mas até por a questão do doping está sem espaço por lá. Como já trabalhou com o Anderson, tem aí esse entrosamento, pode ser sim um nome para reforçar o Cruzeiro no segundo semestre, o Daniel Guedes. 6h19, um outro assunto que movimentou o dia no Cruzeiro, Emanuel e ouvintes da turma do Bate-Bola, foi a entrevista que fizemos mais cedo no Rádio Esportes com o médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina. Foi muito enfático em dizer que o futebol está preparado para retornar às atividades nos treinamentos, respeitando todos os protocolos médicos, inclusive
inclusive uma união dos departamentos médicos de Cruzeiro, América e Atlético para que o futebol possa voltar, pelo menos aos treinamentos, como eu disse, respeitando os protocolos, nada de aglomeração, atividades separadas, todo mundo de máscara, não havendo encontro em vestiário, em áreas comuns do centro de treinamentos, mas com esse protocolo bem montado, na opinião do Dr. Sérgio, o futebol poderia voltar. Ele fala pelo Cruzeiro, evidentemente, e que a Toca da Raposa já estaria pronta para receber esses jogadores. E ele citou, Emanuel, e aí me parece mesmo, eu vi ainda há pouco o ministro Paulo Guedes, Bolsonaro, indo ao STF, ouvindo o noticiário aqui da Itatiaia, pedindo ao STF para as empresas voltarem 40%, 50% da atividade, já que parou tudo esse mês, principalmente mês de abril, né, um déficit enorme com a pandemia do coronavírus. E relativizando isso, Emanuel, seria também uma influência política para que o futebol, sempre com expoente, com muita visibilidade, continuasse paralisado, Emanuel? Ô Tiago, os números que o governo, tanto no estado como no governo federal, estão apresentando, eles não são muito animadores, porque aquelas primeiras palavras de que no final, segunda quinzena de abril, haveria o pico e a curva seria descendente, isso não está acontecendo. Estamos vivendo aquilo que é chamado o epicentro do corona no Brasil. A palavra do doutor Sérgio Campolina, ela sempre foi muito ponderada, além da sua capacidade indiscutível, só que os médicos precisam dar a palavra final, não aceitar, por enquanto, pressão de diretores, de jogadores, de empresários e até do público que está querendo a volta do futebol. Muita calma neste momento, porque as notícias continuam sendo preocupantes sobre a epidemia ou a pandemia. 6h22, e essa pandemia, você citou a questão financeira, né? Porque aí é o duelo da corda no pescoço, do bolso e da máscara, né? Fica essa competição. O governo federal vai ao STF, quer liberar. O prefeito Calil, por exemplo, já tem uma outra postura de fechar mesmo em função da pandemia, e financeiramente acaba que o sofrimento de quem já tinha dificuldades como o Cruzeiro fica ainda maior. O Cruzeiro cita, né? Os conselheiros, os homens do Conselho Gestor do Cruzeiro falam em duas pandemias. A gestão passada, que arrasou o Cruzeiro, e a pandemia atual, que continua prejudicando os cofres. E o Cruzeiro tem dois compromissos importantíssimos a honrar este mês. Emanuel, o primeiro deles, salários estão atrasados. A ideia do Cruzeiro é quitar ainda o salário de março, agora em maio. O salário de abril ainda vai ter que esperar um pouco, então o Cruzeiro está juntando um fluxo de caixa para quitar esses salários. Foi uma informação que eu obtive hoje com uma pessoa ligada ao Conselho Gestor. A ideia é pagar esse salário de março agora, em maio. E o Cruzeiro tem uma grande preocupação ao fim do mês, que é a dívida na FIFA. O Cruzeiro tem essa dívida do Bigode ainda, o William do Bigode, do Denilson, para ser quitada no fim do mês. E como há eleição no dia 21, esse Conselho Gestor do Cruzeiro está reunindo possibilidades, fazendo uma engenharia financeira para deixar o Cruzeiro pelo menos encaminhado para o próximo presidente. Seja quem for eleito no dia 21, ou Sérgio Santos Rodrigues ou Ronaldo Granata, qualquer um deles que assumir o clube vai ter uma saída pelo menos. Falar, nós já conseguimos aqui com esse investidor, com esse banco, enfim, isso está sendo estudado, mas já há um caminho muito próximo de ser fechado, dizendo o seguinte, nós conseguimos o dinheiro. E aí vai caber a esse presidente entender, dar o aval ou não a essa negociação. Mas há uma grande preocupação do Conselho de Gestor em deixar o Cruzeiro viabilizado. Quer dizer, não é nenhum mar de rosas ainda, não é nada a se comemorar, mas pelo menos o presidente que vai assumir a partir do dia 1º, a eleição dia 21, dia 1º de junho, o Cruzeiro terá um novo comandante, é de que esse comandante chegue pelo menos com saídas plausíveis para não deixar o Cruzeiro totalmente engessado. 6h24, a sua renovação do estatuto do clube. Você sabe
É quase uma unanimidade no Brasil as questões estatutárias de que as eleições para o conselho, né, as eleições que definem os conselheiros, são ali circuito fechado, muito entregue às mesmas famílias. Então a ideia, encabeçada aí pelo doutor Cris Bretas, que já falou aqui a Itatiaia várias vezes, dessa modernização do estatuto, é trazer uma abertura maior do clube e uma transferência também de poderes, para isso não ficar tão centralizado nas mãos das mesmas pessoas sempre. O Cruzeiro, então, com o seu conselho gestor, vai montar um conselho para avaliar essa reformulação. Esse conselho aprovando, isso vai para a eleição do Conselho Deliberativo, que, como eu disse, será modificado através da eleição do dia 21, e isso poderá ser aprovado. Mas, Emanuel, você também percebe, conversa com muita gente no meio do futebol. Foi até um debate que tivemos ontem no Bastidores com o João Vitor Xavier. Os conselhos deliberativos dos clubes de futebol fazem muito pouco, muitas vezes são absolutamente decorativos e também muitas vezes estão sempre nas mãos das mesmas pessoas, Emanuel. Bom, cada eleição de conselho deliberativo, quando aparecem as vagas, o presidente de plantão coloca os seus nomes e pessoas da sua confiança e passa a ter mais relevância nas decisões do Conselho Deliberativo. Eu diria o seguinte: Atlético, América, Cruzeiro, não precisa de tanta gente no Conselho Deliberativo. Para que 400, 500 conselheiros? Isso não existe em lugar nenhum. Poderia ser menos gente e gente mais qualificada. Quando você tem a oportunidade de assistir a alguma reunião do Conselho Deliberativo de grandes clubes, fica assustado com o baixo nível, com pessoas despreparadas, alguns que vão lá só para contrariar, para falar mal, vira uma torre de Babel. Isso pode ser evitado. Que o Cruzeiro faça isso rapidamente, aproveitando esse momento das eleições.